E aí, galera? Vocês já se perguntaram por que alguns programadores conseguem resolver problemas complexos de forma elegante e eficiente, enquanto outros ficam presos em loops infinitos de processamento? A resposta está em uma técnica poderosa chamada programação dinâmica. Imagine que vocês são mestres de RPG planejando uma campanha épica. Vocês não querem refazer o mesmo mapa, e os mesmos encontros, e a mesma história para cada jogador que passa por lá. Vocês armazenam tudo, reutilizam e otimizam. É exatamente isso que a programação dinâmica faz com os algoritmos. Nesta jornada de hoje, vamos explorar como transformar problemas aparentemente impossíveis em desafios solucionáveis através da preguiça inteligente. Prepare-se para o level up em suas habilidades de programação. Mas antes de mais nada, já deixa aquele like aqui no vídeo e coloca aqui nos comentários qual é o seu RPG favorito. Vamos agora começar! A programação dinâmica é uma técnica de otimização que funciona em 3 princípios fundamentais. O primeiro é identificar quando um problema pode ser resolvido em subproblemas menores que se sobrepõem. Imagine que você está jogando um RPG e precisa calcular o dano de um combo de ataques. Você não recalcula o dano do primeiro ataque toda vez que adiciona um novo golpe. Você armazena e reutiliza. Para o segundo, ela reconhece que a solução ótima de um problema grande pode ser construída a partir de soluções ótimas de problemas menores. Isso é o que chamamos de subestrutura ótima. Se a melhor forma de derrotar o chefe é fazer 100 de dano, e você já sabe que fazer 60 de dano é ótimo para a primeira fase, então você pode confiar nessa informação. E o terceiro é ela armazenar os resultados já calculados para evitar refazer o mesmo trabalho. Isso é o memoization. Como um jogador anota os padrões de ataque do inimigo para que ele não seja pego de surpresa novamente. Em essência, a programação dinâmica é a arte de ser preguiçoso de forma inteligente. Não refaça o trabalho que já foi feito. Armazene, reutilize e otimize. Bom, vamos iniciar com o pilar 1, subestrutura ótima. Este é o primeiro e mais crucial conceito que precisamos dominar. A ideia é bem simples, mas poderosa. A solução ótima para um problema grande é construída a partir de soluções ótimas de seus subproblemas. Como diz no slide, não há atalhos ruins no caminho para a vitória. Pense na definição técnica. No contexto de encontrar o caminho mais curto em um mapa, como ilustrado aqui no grafo à direita, se o caminho de A para C for o mais curto, cada pedacinho desse caminho, de A para B e de B para C, também deve ser o caminho mais curto entre aqueles pontos. Se a gente tem 2 ruas ligando 2 extremos, logo, essas ruas também devem ser caminhos curtos, se esse caminho maior for o menor de todos. Se tivéssemos um trecho melhor, o caminho total não seria o mais curto. Você concorda? Isso é exatamente o que vemos nos jogos de estratégia, como StarCraft ou Age of Empires. Vencer a guerra, que é o nosso problema geral, não acontece por mágica. Você precisa, primeiro, vencer as batalhas, os subproblemas, da melhor forma possível, otimizando seus recursos e estratégias em cada uma delas. A vitória final é só o resultado acumulado de cada vitória local e ótima. Entender a subestrutura ótima nos diz: se você quer resolver um problema complexo, concentre-se em encontrar a melhor solução possível para as suas partes menores. Para o pilar 2, vamos entender melhor o conceito de sobreposição de subproblemas. Imagine que você está em um jogo de estratégia e precisa conquistar um castelo. O caminho para conquistá-lo passa por 3 fortalezas menores. Agora, aqui você está em um ponto interessante. Para conquistar a fortaleza A, você precisa passar pela ponte X. Para conquistar a fortaleza B, você também precisa passar pela ponte X. E para a fortaleza C? Sim, você adivinhou.
passar pela ponte X novamente. Se você não fosse inteligente, você passaria pela ponte X 3 vezes sem conquistar. Mas um jogador inteligente conquista a ponte X uma única vez e reutiliza essa vitória para as 3 fortalezas. Isso é a sobreposição de problemas. O mesmo subproblema, conquistar a ponte X, aparece múltiplas vezes em diferentes contextos. A programação dinâmica identifica isso e armazena a solução para reutilizar. Este é o primeiro pré-requisito para aplicar a programação dinâmica. O problema deve ter sobreposição de subproblemas. Se cada subproblema é único e nunca se repete, a programação dinâmica não vai ajudar muito. E agora, vamos para o primeiro dos 2 estilos que temos no terceiro pilar, o top-down com Memoization. Imagine um mago em um RPG que conjura feitiços sob demanda. Quando ele precisa de um feitiço, ele conjura. Mas aqui está o truque. Ele armazena em um livro de magia, a memória, para nunca precisar conjurar novamente. Se alguém pedir o mesmo feitiço, ele simplesmente consulta o livro. Essa abordagem é o top-down. Você começa com um problema principal e desce recursivamente até o caso base. No nosso caso, Fibonacci de 40 é o problema principal. Descer recursivamente seria chegar em 0 e 1, que são os casos base de parada. Mas antes de fazer o cálculo, você verifica: eu já calculei isso antes? Se sim, você pega da memória. Se não, você calcula e armazena. Aqui nós temos algumas características. A estratégia começa do problema principal e desce até os casos base. A execução é recursiva. Só resolve subproblemas quando necessário. É preguiçoso. Não sabe o que é recursividade? Dá uma olhada no vídeo aqui do canal sobre recursividade que você vai entender. E a memória usa uma tabela ou um dicionário para armazenar resultados. As vantagens é o fato de ser simples, fácil e intuitivo de entender, só calcula o que é necessário e é flexível para problemas com espaço de estado grande, ou seja, problemas que fazem muitas contas e você precisa reutilizar essas contas mais e mais vezes. As desvantagens é que o overhead de chamadas recursivas acaba sendo muito grande, pode causar um Stack Overflow em problemas muito grandes, e é mais lento que o próximo caso que iremos ver, que é o bottom-up. A analogia com o mago é perfeita. Ele é criativo, conjura feitiços sob demanda e tem um livro de magias, que é a memória, para referência rápida. Agora, vamos conhecer a segunda estratégia, o bottom-up, com tabulation. Imagine um guerreiro em um RPG que segue com o plano de treinamento rigorosamente planejado. Ele começa no nível 1 e treina sistematicamente até o nível máximo. Cada nível é conquistado sequencialmente, sem pulos ou desvios. Ele não pula para o nível 50 e depois volta para o nível 5. Ele segue a ordem. Essa é a abordagem bottom-up. Você começa no seu caso base, Fibonacci 0 ou Fibonacci 1, e constrói iterativamente até o problema principal, que é o Fibonacci 40. Você preenche uma tabela, que é um array, sequencialmente, linha por linha, célula por célula. Então vamos para as características. A estratégia é começar no caso base e construir a solução iterativamente até o problema principal. Na execução, é iterativa com loops. Executa uma rotina planejada do início ao fim. E para a memória, é a mesma coisa do outro caso. Utiliza uma tabela ou um dicionário para armazenar resultados sequencialmente. Para as vantagens, é mais rápido em tempo de execução, sem overhead de recursão. Melhor para problemas com muitos subproblemas sobrepostos. A execução é linear e previsível. E tem menor consumo de memória da pilha. Para as desvantagens, é menos intuitivo que o top-down. Esse método calcula todos os subproblemas, mesmo os desnecessários.
E como calcula os desnecessários, acaba requerendo espaço maior para a tabela. A analogia do guerreiro é perfeita. Ele é disciplinado, segue um plano e treina sistematicamente. É como um speedrunner que executa a rotina ideal do início ao fim. Resumindo, top-down é criativo e flexível. É um mago. Bottom-up é disciplinado e eficiente. Guerreiro. Ambas resolvem o mesmo problema com a mesma complexidade, mas com filosofias diferentes. Agora vamos ver como essas estratégias se aplicam em problemas mais complexos? Eu sei o que vocês devem estar pensando. O que seria essa subestrutura ótima que você tanto repete? Subestrutura ótima significa que a solução ótima de um problema pode ser construída a partir de soluções ótimas de subproblemas. Vamos usar uma analogia de RPG. Imagine que você está em uma masmorra com 3 níveis. Para completar a masmorra, com o menor tempo possível, você precisa completar cada nível com o menor tempo possível. Se você gastar 10 minutos no nível 1, que é ótimo, 15 minutos no nível 2, que é ótimo, e 20 minutos no nível 3, que é ótimo, então o tempo total é de 45 minutos, e todos são ótimos. Isso é a subestrutura ótima. A solução ótima do problema grande, completar a masmorra, é construída a partir de soluções ótimas de subproblemas, completar cada nível. Nem todos os problemas têm subestrutura ótima. Por exemplo, se você estivesse procurando o caminho mais longo em um grafo, não o mais curto, você não teria uma subestrutura ótima. Programação dinâmica não funcionaria. Mas para problemas que têm subestrutura ótima e sobreposição de problemas, programação dinâmica é a ferramenta perfeita. E agora que entendemos os dois pré-requisitos, que é a sobreposição de problemas e a subestrutura ótima, vamos explorar como resolver problemas mais complexos. Vamos começar com a abordagem top-down em detalhes. Vamos ver como implementar o top-down, Memoization. O padrão é simples e elegante. Primeiro a gente precisa definir uma memória, para armazenar os resultados já calculados. Essa memória pode ser um vetor. Escreva a função recursiva normalmente. Antes de calcular, verifique se o resultado já está na memória. Se tiver, retorne esse resultado que já está salvo. Se não estiver, calcule e armazene na memória, e então retorne esse resultado. Vamos agora para a parte prática. Aqui eu tenho o código recursivo da sequência de Fibonacci. Irei testar alguns valores para verificar o tempo de execução. Comecei com o valor 40. Note que estou usando o tipo da variável long, ou seja, os valores que a sequência de Fibonacci vão gerando, o valor que uma variável do tipo int pode guardar. Então, o resultado da função Fibonacci pode ter um pouco de imprecisão, mas no nosso caso, vamos apenas nos atentar ao tempo de execução. Como podemos ver aqui, demora muito, 9 segundos para calcular. Se a gente colocar o Fibonacci de 50, 3 horas depois, como vocês podem ver aqui, demorou 66 segundos. Vamos ignorar o resultado, pois está errado por conta do limite da variável long não suportar números tão grandes assim. Agora, vamos implementar a programação dinâmica, do tipo Memoization. Vou criar um vetor e vou adicionar algumas linhas no meu código. Irei atribuir o valor -1 para valores que eu ainda não calculei. Então, caso eu não tenha calculado um número ainda, eu faço a conta. Caso contrário, retorno o que eu já tenho salvo, ou seja, o que eu já calculei. Dessa forma, vou evitando aqueles esforços repetitivos. Vamos inicializar o nosso vetor de memória, o memo, com -1. Afinal, -1 quer dizer que é um número que não existe. E vamos executar. Lembrem-se sempre em utilizar a precisão adequada para a sua variável, apesar que no nosso caso não vai mudar muita coisa, e como vocês podem ver, o resultado foi entregue em tempo instantâneo praticamente. Mais rápido do que fazer miojo. É literalmente adicionar 3 a 4 linhas de código na sua solução recursiva simples. As vantagens práticas é que é fácil de se implementar, é intuitivo e é flexível.
O grande problema é que você pode ter um overhead de chamadas recursivas, ou seja, toda vez que você faz uma chamada recursiva, novas variáveis vão sendo criadas. Pode causar um Stack Overflow em problemas muito grandes e é mais lento que os problemas do tipo bottom-up. Mas na maioria dos problemas práticos, top-down é uma excelente escolha. É rápido de implementar e fácil de entender. E agora, vamos ver como implementar o bottom-up, tabulation. O padrão é um pouquinho diferente. A gente cria o nosso vetor para armazenar os resultados, vamos inicializar os casos bases já na tabela e vamos usar loops para preencher a tabela iterativamente. Cada célula depende da célula já preenchida. E a resposta está sempre na última célula da tabela. Vamos ver a parte prática desse código? Vamos voltar para a nossa implementação do Fibonacci recursivo. Agora, vamos implementar a técnica do tabulation, ou seja, uma tabela dentro da nossa função. Lembrando que devemos tomar cuidado ao declarar um vetor dessa forma, com o tamanho variável. Existem outras formas melhores para declarar um vetor assim, mas para fins práticos e didáticos, vamos mostrar isso futuramente. Iremos inicializar a nossa tabela à medida que a gente for executando as nossas contas. O nosso Fibonacci vai deixar de ser recursivo e vai virar iterativo, ou seja, estamos usando um for ou um while para executá-lo. Diferente da recursão, onde vemos de trás para frente, ou seja, do 40 até o 0 ou 1, que é o caso base, aqui vamos começar com o caso base, no caso do 0 e do 1, que é o que temos ali. Então estamos testando aqui, também a velocidade é a mesma, mais rápido do que miojo, certo? Observe que eu mudo aqui os valores e também continua bem rápido. Como vocês viram, é um loop simples, que preenche a tabela de forma sistemática. As vantagens práticas são: é mais rápido, sem overhead da recursão, sem risco de Stack Overflow e mais fácil de otimizar o espaço. Muitas vezes você só precisa das últimas K células, sendo K a quantidade de resultados que você precisa do seu problema. E a execução é bem previsível. As desvantagens práticas é que é muito menos intuitivo que o top-down, calcula todos os subproblemas, mesmo os desnecessários, e requer mais espaço para a tabela, a menos que você otimize. Para problemas onde você precise de velocidade máxima e confiabilidade, bottom-up é a escolha certa. É como um speedrunner que executa a rotina ideal do início ao fim, sem desvios. Agora vamos aos dados. Programação dinâmica sempre tende a acelerar a velocidade de processamento. Como vocês podem observar no slide, sem a programação dinâmica, nós podemos ter um algoritmo que tem o Big O de 2 elevado a n, ou seja, é uma complexidade exponencial. Como se fosse o seu computador rodando um jogo de última geração com a placa de vídeo de 10 anos atrás. Exponencialmente lento. Muito devagar. Quando colocamos a programação dinâmica, estamos otimizando o tempo de processamento, com Big O de n. Tanto faz ser top-down ou bottom-up. O upgrade que você precisa para rodar o jogo no máximo do FPS. Ele é linear, cresce como uma linha, é rápido. Logo, a programação dinâmica transforma um algoritmo exponencialmente lento em um algoritmo linearmente rápido, e a diferença é brutal, como a gente observou nos exemplos atrás que fizemos os códigos. Vamos elevar o nível de dificuldade. Aqui temos um problema clássico que mostra o verdadeiro poder da programação dinâmica: a multiplicação de matrizes em cadeia. Imagine que você está em um jogo de luta e precisa executar uma sequência de combos. Você tem 3 ataques, A, B e C. Você pode executá-los em qualquer ordem, como vemos no slide. Matematicamente,
Ambas as ordens produzem o mesmo resultado final, mas o esforço, número de operações, é completamente diferente. Se A é uma matriz de 4 por 10, B é uma matriz de 10 por 3 e C é uma matriz de 3 por 12, então, se realizarmos a opção A vezes B e depois multiplicar C, nós temos 264 operações. Se nós realizarmos a opção B vezes C e depois multiplicar o A, nós teremos 840 operações. A primeira ordem é 3 vezes mais eficiente, e com mais matrizes a diferença fica ainda maior. Este é o problema perfeito para a programação dinâmica. Por quê? Nós temos a sobreposição de subproblemas. Você precisa resolver subproblemas como qual é a melhor forma de multiplicar as matrizes, múltiplas vezes, e a subestrutura ótima. A melhor forma de multiplicar A até C depende da melhor forma de multiplicar A até B e de B até C. Aqui está a fórmula que resolve o problema de multiplicação de matrizes em cadeia. Pode parecer intimidadora, mas é simples quando você quebra em partes. O caso base: M de IJ igual a 0, quando I é igual a J. Multiplicar uma matriz por si mesma tem custo 0. Para o caso recursivo, nós temos o seguinte: M de IJ é o custo mínimo para multiplicar as matrizes de I até J. M de IK é o custo mínimo para multiplicar as matrizes de I até K, que é o subproblema 1. M de K mais 1 até J é o custo mínimo de multiplicar as matrizes K mais 1 até J, que é o segundo subproblema. P de I menos 1 vezes P de K vezes P de J é o custo de multiplicar o resultado de I até K pelo resultado de K mais 1 até J. E o mínimo significa que você testa todos os casos possíveis e escolhe o que minimiza o custo total. É a mesma coisa que uma tabela de combos em um jogo de luta. Cada célula da tabela armazena o custo mínimo, a energia ou o tempo. Para executar um segmento do combo, você testa diferentes sequências de botões até encontrar a mais eficiente. Parabéns! Você chegou até aqui na jornada pela programação dinâmica. Mas isso é apenas o começo. Existem centenas de problemas que utilizam a programação dinâmica esperando por você, cada um mais desafiador que o anterior. Aqui seguem alguns pergaminhos sagrados, que são as referências clássicas que nós temos para estudar algoritmos. Para próximos desafios, podemos estudar problema da mochila booleana, edição de strings, subsequência comum mais longa dentro de uma string, problema do caixeiro viajante e muito mais. Chegamos ao fim da teoria, mas agora é a hora de saber se você consegue passar de faixa. Para isso, a gente precisa fazer uma side quest. Preparei 10 missões bônus que eu fixei aqui nos comentários do vídeo, hein? O grind é real, mas a recompensa é o domínio do código. Peguem seus teclados, preparem seus compiladores e bora pro código! Esses exercícios vão desde o básico até desafios mais complexos. Não se desanimem. Se alguns parecerem difíceis, isso é normal. O importante é praticar. Dúvidas, comentários, sugestões? Ainda não sabe onde utilizar a programação dinâmica? Deixa aqui nos comentários. Vou adorar saber o que vocês ainda têm dúvida, hein? Beleza? Qualquer coisa, galera, me procurem nas redes sociais. Podem me mandar alguma mensagem se tiverem alguma dúvida, que eu vou ficar muito feliz em ajudar. E nos vemos no próximo vídeo!